Shalom, eu sou a professora Tereza Akil e neste episódio do Hebraicamente nós vamos conversar sobre as preposições hebraicas. E assim avançaremos, subiremos mais um degrau no conhecimento da gramática do hebraico bíblico ou do hebraico clássico. Você está preparado? Então, vamos começar. Muito bem. Vamos começar então o nosso estudo das preposições hebraicas, entendendo o que é uma preposição. Uma preposição, ela é uma palavra que vai funcionar como uma ponte de ligação entre dois elementos de uma frase, estabelecendo uma conexão entre eles. É por isso que vão os estudiosos dizer que a preposição ela atua como um conectivo. E esse conectivo é que garante a coesão textual. Um exemplo bem simples para a gente entender, né? Os alunos estudaram para a prova de hebraico. Este para, ele é um conectivo, ele é uma ligação. Veja, os alunos, sujeito, estudaram o verbo. O restante da frase é o predicativo. E esse predicativo, ele é ligado, né? Ele é ligado ao verbo através da preposição para. Então é isso, a preposição ela funciona como esse elo de ligação, como essa palavra de ligação, que até pontua o motivo do estudo, né? Por que os alunos estudaram? Porque tinha a prova de hebraico. Entendido isso, vamos entender agora também a respeito das preposições hebraicas. Em hebraico, as preposições, elas vão ser de dois tipos. Elas vão ser preposições independentes ou preposições prefixadas. Nos dois casos, tá, elas vão nos ajudar a esclarecer a função das palavras na frase. Mas o que é mais importante aqui, você entender que nesses dois tipos de preposição, a independente é uma palavra solta na frase. Então, às vezes, você vai olhar e você não vai nem saber que ela é uma preposição. Você só vai descobrir quando você procurar no dicionário. E no caso da preposição ser prefixada, a gente tem determinadas letras. São, na realidade, 4 letras que vão funcionar como preposições. E elas aparecem muito na Bíblia hebraica. Aparecem até, eu diria mais, preposição prefixada do que preposição independente. Vamos então começar agora a entender um pouco dessas preposições independentes, né? Então, as preposições independentes, como eu disse agora há pouco, elas são palavras que são colocadas na frase, né? Eu listei aqui para vocês 7 na realidade, né? Então, a primeira é el, significa para. Este el aqui, repare bem, tem 3 pontinhos. El com 2 pontinhos é Deus, deuses, né? Quando foi Elohim, mas assim, el com 2 pontinhos vai ser divindade. El com 3 pontinhos é a preposição para. Você precisa ficar bem atento, tá? Ahad, ahar, né? Atrás. Beim, entre, essa é bem comum. Ad, até. Al, sobre. In ou et, né? Com. Então, essa é a planilha das preposições independentes que você vai ver mais comumente na Bíblia hebraica. Se você quiser, você pode printar isso aqui, colar no teu dicionário, né? Para ficar mais fácil também, né? Na hora de procurar. Mas o ideal é que você decore 6 palavrinhas, 7 palavrinhas. Na realidade, podemos nem dizer que são palavras grandes. Pequenas palavras, vale a pena guardar na memória, porque é menos uma coisa que você precisa recorrer ao dicionário na hora de ler a sua Bíblia hebraica, tá? Vamos ver alguns exemplos. Olhem só, interessantíssimo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus pairava, olha o al aqui, preposição independente. Pinei Hamaim, sobre a face das águas. Então, olha o al aqui. Se você decora, mata uma palavra, né? Na realidade, você mata várias palavras nessa frase, porque rua, Elohim, né? São palavras comuns para nós, né? Precisa estar na memória. Mais um exemplo, olha lá. E separou Deus Beim entre
Raor, a luz, veim, né? E entre Rahoshek, as trevas. Repara que tem uma diferença entre esse beim e esse veim. Por que que tem uma diferença aqui? A preposição é a mesma, entre, mas ela é vocalizada diferente. Por quê? Porque esta preposição, ela tem um vav conjuntivo junto a ela, prefixado a ela. E se você não acompanhou a aula do vav conjuntivo, te aconselho a olhar. Vá até a aula do vav conjuntivo, assista, para que você recorde as regras. A regra é a seguinte: toda vez que um vav conjuntivo aparece prefixado à letra bet, mem e p, ele vira u. O dagueche que está aqui dentro do bet passa para dentro do vav e o vav vira a sonoridade de u e o bet vira a sonoridade de v. Por isso é que eu tenho que ler esta aqui como beim e esta palavra como veim, tá bem? Preposições prefixadas. 4 são elas. Como eu havia dito, a letra bet, a letra kaf, a letra lamed e a letra mem. Cada uma dessas letras tem uma tradução. Olhem lá. Com, porém, é a tradução da letra bet. Como e conforme é a tradução da letra kaf. Lamed tem por tradução para a e de. E o mem, ele tem, quando preposição, a tradução de desde. Cada uma dessas preposições, o bet, o kaf e o lamed, vamos começar com eles, eles vão ter vocalizações diferentes dependendo da primeira letra da palavra a qual ele está prefixado. E a preposição mem, ela também terá as suas regras próprias, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Vamos começar entendendo o uso destas preposições. Por que que elas sofrem essas alterações, né? Vamos então começar. Olha só que interessante. Bet é a forma comum. B, né? A preposição bet tem por forma comum um shevá simples, tornando ela um B na sua forma comum. É a forma que ela mais vai aparecer na Bíblia hebraica, tá? Preposição que vira ba. Preposição bet que vira ba. Preposição mais artigo, então aqui eu tenho uma aglutinação da preposição bet mais o artigo definido ra, tá bem? E junto a shevá composto de a. B junto a shevá composto de e. Palavra que começa com shevá composto de e, via de regra, a preposição bet ganha a vogal do shevá. Preposição bet com sonoridade de bi, sempre que ela estiver junto a uma palavra que começa com shevá simples. E bó, quando for um shevá composto de o, a primeira sílaba da palavra. Veja, tudo o que aconteceu e que eu expliquei com bet espelha-se para o kaf e para o lamed. Bet, kaf e lamed seguem as mesmas regras, né? A gente acabou de ver isso aqui, não foi? Olhem aqui. Bekili, bakala, bekele, bikili, bocoló. O que acontece com o bet acontecerá com o kaf e com o lamed, tá? Memorize isso aqui, importantíssimo, tá? Vamos aos exemplos. Forma mais comum. A frase é: e plantou Deus, o Senhor Deus, um jardim em Éden. Olhem aqui. Gan, jardim, a preposição bet na sua forma mais comum e o Éden. Então, plantou o Senhor Deus um jardim em Éden. Simples assim, né? Preposição mais artigo. Precisa ficar bastante atento, né? E descansou no dia 7º. Por que que é no dia? Porque a preposição bet, que é
em, ela ganhou a vogal do artigo. Aqui houve uma aglutinação. Uma aglutinação da preposição bet, mais o artigo definido ra. A gente não vai botar o artigo, então vamos pegar a vogal do artigo e colocar abaixo da preposição. É isso que acontece. Por isso aqui descansou é no. Por quê? Porque é o em da preposição bet. Preposição bet pode ser traduzido por com, por ou em. Então, o em da preposição mais o o do artigo. Em mais o, no dia 7º. Beleza? Precisa recordar aqui a videoaula do artigo. É muito importante que você sempre reveja as aulas, né? Então, reveja a videoaula do artigo definido. Vai ser muito importante para você, tá? Mais um exemplo de preposição mais artigo, mas agora com outra vogal. Olhem só. Então, e nominou Deus para a luz. Para a luz. Para a luz aqui é o quê? É o preposição lamed, que significa para, a, de, né? Então, é a preposição lamed, para, mais o a do artigo ra. Veja que o artigo agora mudou a vogal dele, né? Antigamente era o a tracinho, patá. Agora é o a tzinho, é o camet. E por que isso acontece? Mais uma vez eu digo, reveja a aula do artigo. Isto acontece porque quando o artigo ele é prefixado a um aleph, a vogal muda para camet, tá bem? Então aqui a vogal virou a, né? Tá? Aqui para as trevas, né? Então para a luz e para as trevas. Aqui é a mesma coisa. Esse lamed aqui é a preposição e o azinho aqui é o artigo definido, né? É na sua regra geral, inclusive, tá? Vamos lá. Preposição mais artigo novamente. Então, olhem só. Não permanecerá o meu espírito, né? Ba-adam, no homem. Olhem aqui, eu tenho novamente a preposição é bet, e eu tenho o azinho do artigo. O artigo vai receber essa vogal kamet, porque está junto ao aleph, tá? Então, no homem, Adam, homem, no homem, le, olam. O le aqui, preposição no seu estado mais comum, mais simples, mais fluente no hebraico clássico, tá? Preposição junto ao shevá simples, ele vai ganhar a vogal i, né? Então aqui eu tenho e para governar. Vejam que o mem está com o shevá simples. Então, neste caso, a preposição ela ganha a vogal i. E para governar, bayom, o dia, a gente já viu esse caso, e a noite, mesma coisa. E aqui, olha, preposição bet, mais uma vez, ela perde o seu ponto interior. Por quê? Porque eu tenho um vav aqui, conjuntivo. Vav conjuntivo, antes de bet, mem e p, faz com que a letra perca o dagueche e ele vira u, tá bom? Avançando. Preposição mim. Preposição mim tem regras bem diferentes das outras preposições do bet, do kaf e do lamed. Então veja só, mim é a forma mais comum que a preposição de, desde, a preposição mim vai aparecer. Esta preposição, ela pode ser mi, antes de palavras que não comecem com letras guturais, ou seja, antes de palavras que não comecem com aleph, re, ret, ain e resh. E ela pode virar me antes de palavras que começam com letras guturais, ou seja, que começam com aleph, com re, com ret, com ain e com resh. Tá bem? Vamos ver alguns exemplos? Forma mais comum. E vapor subia
Mim haaretz. Mim haaretz. De a terra. Por isso que nas nossas Bíblias está da terra. E um vapor subia da terra. Porque a preposição mim, que é de, mais o ha, artigo definido, a, e eretz, que é terra. Então, um vapor subia da terra. Tá? Forma mais comum. Antes de palavras que não começam com guturais, a preposição mim vira mi. Então, olhem lá. E a cobra era astuta de todos. Letra Kaf, ela não é gutural, então vira mi, tá? Antes de palavras, mais uma vez, que não começam com gutural, aqui temos a frase, né? E falou a mulher para a serpente de fruto. A gente geralmente vê do fruto, né? Mas é de fruto. P é a letra que não é gutural, então a preposição mim vira mi, tá? Antes de letras guturais, a preposição vai virar me. E aqui, u, me, etz. E de árvore. O ain, ele é uma letra gutural, então a preposição mim vai virar me. Tá bem? Mais um exemplo. Tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Veja, o Aleph aqui é uma gutural, então aqui ficamos com me, tá? Muito bem. Esse era o conteúdo das preposições, um conteúdo bem denso, né? Assista novamente a aula, assista com calma, quantas vezes forem necessárias, a fim de que você possa memorizar este conteúdo importantíssimo da gramática hebraica. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe com os seus amigos e coloque no coração das pessoas o desejo de aprender, de estudar o hebraico bíblico. Um abraço e até o próximo vídeo.